Assis, eu sou estudante de teologia. Hoje a gente vai comentar o Evangelho de João no capítulo 8. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta nossos vídeos. Se você não curtir, comente, explique o porquê você não curtiu, tá? Faça perguntas, que com certeza todas elas serão respondidas, tá bom? Se não for por mim, tá? Será através de mim, com informações colhidas de outras pessoas especialistas nessa área. Olha só, voltando a esse evangelho. Hoje a gente vai comentar o Evangelho de João, e o que é mais interessante, o que eu te convido a fazer é o quê? Quando você se deparar com um objeto, com um texto da Bíblia, entra na profundidade dele, né? O que a gente sempre encontra são as pessoas indo para a Bíblia buscar alguma coisa que ela queira. Mas vamos mudar a nossa postura e fazer com que o nosso caminho seja ir até a Bíblia e encontrar o que a própria Bíblia quer nos dizer. Muitas das vezes as pessoas vêm e falam: você quer entender a Bíblia? É só você se ajoelhar, orar e perguntar para a Bíblia. E não, esse não é o melhor caminho a seguir. O mais importante é você, sim, orar, buscar e tudo mais. Mas buscar assim: Bíblia, me diga o que você quer dizer a mim. Porque muitas das vezes a gente chega até o escrito sagrado com vários preconceitos. E a gente começa a buscar as respostas das perguntas que a gente tem. E a gente não busca as respostas que a própria Bíblia quer nos dar. Tá bom? Então, nesse versículo, nesse capítulo do Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João, a gente se depara com a mesma situação. Tá? Ele é um texto que muitas vezes eu ouvi pregar desde pequeno, ouvi pregarem dentro da igreja esse texto, porém, o que acontece nesse texto é uma coisa clara, tá? As pessoas elas se deparam com um único caso, com o caso da mulher que ia receber pedradas. Então existia uma mulher que foi pega num ato de adultério, e aí as pessoas, julgando ela, esses fariseus e esses doutores da lei e as pessoas que os acompanhavam, julgando essa mulher, vai para cometer um ato de homicídio, tá? Então eles vão para matar essa mulher por causa do pecado que ela cometeu. Entendendo que tudo nesse caso está errado. Está tudo errado nesse ponto. O fato de querer matá-la, tá? E também o fato de pegar só ela. Mas a gente vai descrever isso claramente. E aí o que acontece? Geralmente o que a gente encontra dentro das igrejas, dentro dos ambientes religiosos que a gente passa, é a mesma postura. Pessoas que ao invés de procurar saber qual é a situação e procurar agir com justiça e principalmente exercitar e aplicar o amor de Cristo e seguir a lei que o Jesus Cristo, o próprio Jesus, nos ensinou. Tá? Eles não fazem isso. Eles vão com pedradas para poder atacar essas pessoas, esquecendo que o próprio ato de ataque já é pecaminoso. E antes de atacar essa determinada pessoa, muitas das vezes as pessoas que vão atacá-la cometeram e cometem atos ainda muito piores, tá bom? Então, neste momento, eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, está lendo os escritos sagrados, mas faça esse exercício. Antes de julgar uma pessoa, antes de atacar uma pessoa, antes de tacar uma pedra numa pessoa, examine a si mesmo e veja se o seu comportamento está legal e veja se você tem total possibilidade e isenção de erro para poder cometer esse ato, tá? Então vamos dar uma passada geral aqui dentro da Bíblia e aí a gente vai comentando os pontos que eu acho mais interessantes, que eu encontrei de mais interessantes. É claro que esses vídeos eles são tão rápidos que não dá para fazer uma imersão tão profunda. Porém, a gente vai destacando os pontos que são mais interessantes, os pontos que são mais chamativos, claro, aos meus olhos. E aí acredito que vai ser de edificação e de grande possibilidade de crescimento para a tua vida. Tá bom? Pega a sua Bíblia aí na tua casa e vamos mergulhar. Quando a gente abre o Evangelho de João, no capítulo 8, tá? Quando a gente abre no Evangelho de João, no capítulo 8, a gente se encontra com um determinado caso. Primeiro, Jesus Cristo dormiu, claro. No outro dia, pela manhã, ele vai até o templo
e no templo Jesus Cristo está ensinando. Isso era um comportamento comum dos rabinos. Eles iam até o templo e lá no templo eles sentavam para poder ensinar e tudo mais. Não era uma coisa errada, tá? Mas o espaço e o lugar onde esse determinado fato acontece, isso é importante, tá bom? Jesus Cristo estava no templo. Ele estava no espaço sagrado. E toda essa ação dramática, ela acontece dentro desse local. Tá bom? Mais um dado muito interessante, muito importante para você entender. Olha só. Nos escritos mais antigos, tá? Nos escritos mais antigos do Evangelho de João, esse capítulo 8 não está escrito. Tá? Não existe menção. O único local que esse capítulo 8 está mencionado é no livro de Lucas. Tá bom? Então é bom entender esse caso. Possivelmente esse trecho do capítulo 8 de João não tenha sido escrito nem por João e talvez por algum discípulo, mas esse texto ele tem uma história muito específica, tá? Então entenda uma coisa, o capítulo 8 não estava inserido nos manuscritos mais antigos desse evangelho. Tá bom? Então, se você for procurar um manuscrito antigo do Evangelho de João, você não vai encontrar o capítulo 8. Existe uma única menção, e aí... Foi mal aí. O despertador tocou. O que é mais engraçado é que o despertador toca e ele está conectado com uma caixinha de som que está atrás do tablet para eu poder gravar o vídeo. Isso aqui tá mó amadorzão, meu, tá? Tá mó amador, mas por amor a gente tem feito essas coisas e essas ações para edificar a tua vida. Pela graça de Deus, eu tenho usado e me valido das habilidades que Deus me disponibilizou, da oportunidade de poder aprender, tá bom? Usando os equipamentos que eu tenho. Então é um tablet, é um celular, é uma caixinha de som que está atrás para poder servir de pedestal, e é assim que a gente vai seguindo, tá bom? Crescendo na graça e no conhecimento, e principalmente, né, nas nossas fraquezas. São nesses momentos que Deus transmite e apresenta a sua glória, tá bom? Então a glória de Deus, ela se expressa cada vez maior e melhor dentro das nossas fraquezas. Mas vamos voltar para esse texto, tá? Desculpa por essa pausa, mas vamos voltar aqui. Como eu havia falado, tá? Então esse trecho, esse capítulo 8 do Evangelho de João, ele não está nos manuscritos mais antigos. Ele está só mencionado, ele só está apresentado nos manuscritos mais antigos do Evangelho de Lucas. E isso é descrito ali no Evangelho de Lucas, do capítulo 21, tá? No versículo 38. Então, se você for buscar lá, você vai ver essa menção. E os evangelhos mais antigos, a única menção desse capítulo 8, uma possível alusão ao capítulo 8, é no Lucas capítulo 21, no versículo 28. Mas vamos lá, tá bom? O local onde tudo isso estava acontecendo era no templo. E aí eles pegaram uma mulher, tá? Essa mulher estava em ato de adultério, e ela foi levada por escribas e fariseus, ela foi levada por esses sujeitos. Os escribas eram sujeitos que sabiam escrever e sabiam ler, e eles tinham contato com a letra, tá bom? Os fariseus eram sujeitos que possivelmente sabiam escrever também, mas sabiam ler. E aí eles conseguiam se aprofundar nos ensinos da lei, tá? Da Tanakh, da Torá, Neviim e os Ketuvims. E eles se aprofundavam no Talmud, tanto babilônico quanto judaico. E eles se aprofundavam também em todos os discursos, em todos os ensinamentos da Mishnah, tá bom? Então, eles construíam todo esse ideário, tá? Para poder construir a interpretação da lei e poder passar e ensinar esses materiais. Porém, esses mesmos sujeitos que conheciam profundamente a lei, pegaram uma mulher em ato de adultério e foram levar para poder testar Jesus, tá bom? Porém, Jesus Cristo, muito instruído também na lei, ele lembra, tá? Ele lembra que lá no livro de Levítico, no capítulo 20 e no versículo 10, olha só o que está dizendo aqui, tá?
Levítico capítulo 20, no versículo 10. O homem, olha o que está falando. O homem, tá? Que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer. Então, o homem que cometer adultério deverá morrer, tá? Tanto ele como a sua cúmplice. Aí é um dado muito importante. Então, se a mulher foi cúmplice, o pecado foi feito por quem? Pelo sujeito, pelo homem. Ela foi cúmplice do ato, mas o pecado era dele. E aí o sujeito que cometeu o pecado, eles pegaram só a cúmplice e não levaram o pecador para poder ser julgado. Então, nesse ponto, eles estão super incorretos. Eles estão super errados. E aí existe um outro ponto aqui. No capítulo 22 de Deuteronômio, no 22, isso mesmo, 22 de Deuteronômio, olha só o que está falando, que é a mesma coisa que está lá em Levítico. Então, nessa segunda lei, Deuteronômio, ela está escrito o quê? Se um homem for pego em flagrante, deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo, extirparás o mal de Israel. Então, naquela situação, ao invés de eles pegarem primeiro essa mulher, deveria ter pego o homem, que era o pecador, e deveria ter pego a cúmplice e levado até os pés de Jesus. E eles não fizeram isso. Então, nesse ponto, eles estavam errados. Tá bom? Eles estavam plenamente errados. Então, só o ato de pegar uma única pessoa, eles já estavam acobertando a outra pessoa e eles se tornavam cúmplices também daquele pecado que aquele sujeito estava fazendo. Então, todo mundo nessa situação era um pecador. E aí, o mais pecador era aquele que acobertou o sujeito que era o pecador, não que levou a cúmplice. Entendeu? Não a cúmplice que foi levada. Cometi um erro aqui, tá? Mas vamos seguir. Vamos seguir, porque esse trecho aqui, ele é muito bom, tá bom? E aí eles vêm e perguntam sobre a mulher que estava sendo pega em flagrante. Uma outra situação, por que Jesus Cristo estava sendo testado aqui? Primeiro, Jesus Cristo pregava o perdão, tá? Pregava o acolhimento do pecador, tá? Acolher o pecado e procurar fazer com que esse pecador tenha oportunidade de mudar de vida e de ter uma vida transformada. Era isso que Jesus Cristo pregava. Na hora que esses sujeitos levam essa mulher lá, se Jesus Cristo mandasse matar essa mulher, Jesus Cristo estava sendo contra a mesma coisa que ele falava. Porém, tá? Se ele falasse que essa mulher não deveria morrer, Jesus Cristo estava sendo contra a lei de Moisés. E aí Jesus Cristo deveria morrer também. Porém, existe um outro dado aqui. No Império Romano, era instituído que os únicos que poderiam matar seriam os romanos. Então, se Jesus Cristo falasse que poderia matar essa mulher, Jesus Cristo estava sendo contra os ditos do imperador. E aí esses herodianos que estavam ali naquele momento também, não está mencionado no texto, mas uma possibilidade, levariam esse caso para Herodes Antipas, e Herodes Antipas levaria esse caso para o imperador. Então é essa conjuntura que está sendo apresentada. Tá bom? E aí o que acontece? Jesus Cristo vem e fala uma única coisa para eles. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, dentro de toda essa situação, eles tentaram testar Jesus, né? Colocar Jesus Cristo em calça justa, e por fim não conseguiram. Eles mesmos que entraram e saíram pela tangente ali dentro dessa situação e ficaram em calça justa. Por quê? Porque Jesus Cristo vem e fala, se vocês não têm pecado dentro dessa situação inteira, vocês são os principais pecadores, tá? Atira a primeira pedra. E aí Jesus Cristo consegue se livrar dentro dessa situação, tá bom? Existe um outro dado aqui, tá? Jesus Cristo, na hora que tudo isso está acontecendo, ele olha para baixo e começa a escrever com o dedo na terra. Quando ele começa a escrever com o dedo, isso começa a apontar para situações no Velho Testamento onde Deus escrevia a lei com o seu próprio dedo. Lembra lá quando Moisés está no monte e aí Deus fala para ele pegar as pedras e Deus escreve a lei de Deus com os próprios dedos em cima da pedra? E esse comportamento de Jesus
parafraseia, aponta para esse acontecimento do Velho Testamento. Existe um outro dado também, o próprio Deus com o seu próprio dedo escrevendo nas tábuas dos nossos corações a lei dele. Esse é um convite de Jesus Cristo para a gente, dentro da nossa convivência, dentro da nossa vida, na segunda lei, ou seja, no momento da graça. E a graça, fazendo um parênteses aqui, a graça simplesmente é a possibilidade de você e eu conseguimos ter a escolha de não pecar, porque a partir do momento que pecamos, somos escravos do pecado. Jesus Cristo morreu por nós para nos libertar do pecado, tá? E aí dentro dessa liberdade do pecado, viramos escravos de Cristo. E o próprio Cristo nos libertou do pecado e também da servidão dele. Então, Jesus Cristo não nos prendeu para sermos escravos dele. Ele nos deu a liberdade do pecado e deu-nos liberdade também de sermos servo dele. E aí ele nos convidou a sermos filhos de Deus, tá? E sermos chamados como filhos de Deus, irmão dele e amigo dele. Então, dentro dessa liberdade, nós escolhemos ser servo dele. E aí ele nos convida a sermos filhos. É essa a estrutura que acontece e que ela vai ser apresentada aqui nos outros textos. Tá bom? Vamos prosseguir. Essa é a conjuntura que está acontecendo do versículo 1 ao versículo 11. E aí entenda uma coisa, vamos voltar lá, no versículo 2 tem um dado interessante aqui. Eles colocam que toda essa situação estava acontecendo no templo, e o templo era o lugar sagrado. Da mesma forma que um sujeito, lembra quando acontece o caminho do samaritano? O sujeito está deitado no chão, quase morrendo, e aí o levita e o sacerdote passam por ele e não rela no sujeito, não podia, porque o sujeito estava quase morto. Se eles tocassem naquele sujeito, eles estariam impuros. Então a lei de Moisés, a lei fala o quê? Para não tocarem objetos impuros, tá? Então tocar no morto não podia fazer isso e naturalmente o sujeito se tornava impuro, tá bom? Então, se tocar no morto torna o objeto impuro, imagina apedrejar uma mulher dentro do templo, tá? Eles fizeram um ato de blasfêmia contra Deus, tá? De pegar uma mulher e levar para dentro do templo e apedrejar aquela mulher. Aí a gente abre um parênteses aqui. Quantas vezes nas nossas igrejas da atualidade, eu passei por várias, tá? E boa parte das igrejas que eu passei, dentro da igreja, o que mais acontecia era apedrejarem as pessoas, era maltratarem as pessoas e era não agir com amor em relação às pessoas. A gente profana os nossos ambientes sagrados quando a gente fica apontando os nossos irmãos lá dentro e esquecendo de olhar que nós também somos ainda pecadores, que nós também ainda profanamos o ambiente sagrado de Deus, ou seja, o relacionamento com o próximo dentro dessa igreja de Deus, não a material, mas a espiritual, nós profanamos quando a gente fica apontando e maltratando os nossos irmãos. Vamos avançar? E aí, quando a gente olha nos outros versículos, eles vão sempre sempre acontece isso. Eles vão sempre apontando para essa situação. Qual a situação? A situação dessa dualidade entre o adultério, tá? Entre a prostituição. Quando a gente começa a olhar para o povo de Israel, apontando lá para o profeta Oséias, o povo de Israel eram adúlteros, porque eles tinham abandonado a tradição, eles tinham abandonado os ensinamentos de Moisés para ir até outros deuses. Então eles profanavam esse relacionamento com Deus, porque eles abandonavam a Deus e iam procurar outros deuses. Então dentro dessa situação, é essa discussão que tem acontecido nos outros textos e versículos aqui dentro desse capítulo. Existe uma outra alusão. Qual alusão? A figura de Abraão. Então Abraão, ele era o pai do povo de Israel. Por quê? Porque dentro da filiação de Abraão, eles vão saindo a partir de Isaac, tá? E não de Ismael, que Ismael era o filho dessa prostituição, desse adultério cometido por Abraão. Então essa é a discussão, tá? Que eles vão apontando Velho Testamento e trazendo essa Mishnah, esse comentário, esse ensinamento do Velho Testamento.
E aí eu grifei alguns pontos aqui, alguns versículos, que a gente vai passando aqui nesse momento, tá? Vamos lá. Quando a gente vê do 12 até o 59, ele vai apontando sempre para essas situações, tá bom? Então, eu vou marcar só 2 pontos, porque eu acredito ter falado boa parte de tudo que precisava ser dito, tá bom? Ah, tá. No versículo 24, Jesus Cristo vem e usa o termo eu sou, tá? Por que ele usa o termo eu sou? Porque eu sou é a mesma construção da palavra Yahvé. Então, Yahvé significa eu sou o que sou. Então, a todo momento que Jesus Cristo está usando a palavra eu sou, ele está apontando para Deus. Então, ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus junto com Deus, através dessa união da Trindade, tá? Ele vem e se coloca como eu sou, tá bom? Então, isso é apontado aqui. Quando a gente vem no versículo 29, ele vem falar claramente: aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. Muitas das vezes a gente se depara com pessoas falando: não, porque Deus quer o coração e tudo mais. Não é simplesmente isso. O nosso coração ele tem que ser expresso num comportamento de santidade e de amor e adoração a Deus. Então, se você ama a Deus de fato, você tem que ter o comportamento que agrada a Deus. E não é um comportamento qualquer. Tem que ser um comportamento de amor, de caritas, de caridade. Tem que ser um comportamento segundo a vontade de Deus. E Jesus Cristo, ele era acompanhado pelo Pai porque ele fazia as coisas que o Pai queria. Tá bom? E ele foi acompanhado pelo Pai desde o seu nascimento até na cruz. Em nenhum momento Deus abandonou Jesus. Parênteses. Em nenhum momento Deus abandona você. A todo momento, nas cruzes que você tem sido pendurado, Deus tem acompanhado você. Vamos seguir, tá? Na hora que a gente chega no 31, tá bom? Jesus Cristo vem e fala que eles eram... que aquele que permanece na palavra dele, tá? São verdadeiros. Então não é simplesmente a gente falar que crê em Deus, que a gente acredita em Deus, que a gente está numa igreja e tudo mais, mas é ter o comportamento de viver na palavra e nos ensinamentos dele, tá bom? Agora a gente vai para o 34 e Jesus Cristo fala: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, que aponta para o que eu já falei. Quando nós estávamos sem a possibilidade de encontrar Jesus, nós não tínhamos encontrado a verdade. Quando encontramos a verdade, dentro de nós foi escrita a lei, dentro das tábuas do nosso coração, e aí dentro de nós foi desenvolvida a capacidade de um corpo transformado na possibilidade de não pecar, porque não somos mais escravos do pecado. E hoje somos escravos porque nós escolhemos, por amor a Cristo, ser escravos de Deus. Tá bom? Quando a gente vai para o 35, tá? O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente libertos. E aí o que acontece? Ele faz a dualidade entre a figura de Ismael, tá bom? Então Ismael era o filho do adultério de Abraão, e aí ele é posto para fora junto com a mãe dele. E o filho continua ficando ali dentro dessa filiação. O filho Isaac continua dentro dessa filiação. E Abraão vem, ele encontra felicidade no nascimento de Isaac. E Isaac, ele é a figura de Cristo. Por isso que no versículo 36, tá? Não é o 36, tá bom? Mas existe um momento aqui que ele fala sobre a alegria de Abraão. E aí eu não estou achando aqui, vamos seguir porque o nosso tempo está quase estourando, tá bom? E aí, quando a gente vê aqui no versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: nós não fomos gerados da prostituição, temos um pai que é Deus. E aí Jesus Cristo fala o tempo todo que ele era filho de Deus, mas esses sujeitos vêm e falam sobre a prostituição. Não era simplesmente o ato da prostituição, mas a prostituição que apontava para Oséias, que em Oséias a prostituição é o encontro de outros deuses. Então eles eram prostitutos, eles se prostituíam simplesmente porque eles escolhiam outros deuses e abriam mão de Yahvé, tá bom? E aí Jesus Cristo fala: se vocês amassem meu Pai, vocês me amariam também, tá bom? Quando a gente vai seguindo
mais um pouco, a gente chega num outro ponto aqui que é bem interessante, tá? Eu vou fazer um pulo bem grande aqui. Tá? No versículo 54, é o meu Pai que me glorifica. Aquele que dizes é nosso Pai. Então, é nosso Deus. Então, Jesus Cristo vem e fala que Deus glorificava ele. Ou seja, dentro das fraquezas de Jesus e dentro dessa humanidade de Jesus, Deus vinha e o glorificava. Tá? E aí chegamos no versículo 59, que são os pontos mais interessantes para a gente poder comentar eles todos. O que ele está falando? Tá? Eles pegaram então pedras para atirar nele. Jesus, porém, escondeu-se e saiu do templo. Então aqueles sujeitos, eles foram para o templo para poder matar uma mulher que foi pega em ato de adultério. E depois eles, com pedras na mão, eles queriam matar até o próprio Cristo, o Filho de Deus, dentro do templo. Tá? E não esqueçamos que dentro do templo era o espaço sagrado, que não podia acontecer nada, e ali era a casa de Deus. Na casa de Deus eles queriam cometer um ato de homicídio. Então esse ponto a gente percebe que essas pessoas queriam matar por causa da lei de Moisés e cometer e profanar o ambiente sagrado de Deus. Então basicamente é isso que apresenta dentro desse texto. A gente precisaria de mais tempo para poder comentar todos, mas claramente é essa relação que a gente tem. Tá? E o que a gente aprende com esse texto aqui? Primeiro, mantenha a santidade dentro dos espaços sagrados de Deus. Permita que o seu comportamento com o próximo seja o lugar onde Deus está. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E na hora que você estiver entre 2 ou 3 reunidos no nome de Deus, não profane esse ambiente. Não querer tacar pedra nas pessoas que precisavam e precisam ser acolhidas. Não tem que matar pessoas que na verdade estão precisando simplesmente de uma mão. Não para atacar, mas para acolher. Então use a tua mão nesse momento para acolher outras pessoas e acesse esse canal, tá? Faça parte dessa comunidade e compartilhe. Permita que através das nossas mãos a mensagem do Evangelho chegue em mais corações e em mais vidas.